Quero saudar a todos vocês com um ótimo dia para vocês, desejando a todos vocês um ótimo dia, saudando a todos com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus, que essa paz inunda seu coração, que os seus problemas não sejam maiores do que o seu Deus. Em meio a tantos problemas que nós estamos participando, né, vivenciando, que você possa desfrutar da maravilhosa presença do Senhor Jesus. Ele é a nossa verdadeira paz. Com Jesus está tudo bem, irmãos. Pode até vir as tempestades, mas o barco não afunda. Que essa paz alcance seu coração, que o Senhor Jesus seja o centro da sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um encontro da madrugada com Deus. E você sabe, né? Esse grupo existe praticamente há 4 anos, com o único propósito, estar clamando ao Senhor pela promessa da chuva serôdia, para que esse poder seja derramado sobre a igreja de Deus em todo o mundo. Qual é o propósito? Você sabe, concluirmos, terminarmos a pregação do Evangelho para que Jesus volte logo e nós possamos dar um tchau para os nossos problemas. Esse é o principal objetivo deste grupo e nós também oramos por várias situações, várias pessoas, várias causas, como a causa da nossa irmã Cleide, que pede pela sua filha Aurora, pela causa da nossa irmã Simone, que já vendeu o terreno, mas a prefeitura ainda não liberou a documentação, vamos estar intercedendo por isso, para que o nosso Deus intervenha e ponha um fim, uma vez por todas, nessa situação. Eu quero convidar aqui para estar conosco em oração a irmã Celina. Bom dia, irmã Celina. Abra seu áudio, por favor. Bom dia, irmão Mário. Um bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, dona Célia. Seja sempre muito bem-vinda. Cadê a parceira de oração? Já está no interior. Oh, já viajou. Que maravilha. Já. Nesse tanto eu estava olhando os áudios que ela tinha mandado para mim. Pronto, ela pode acompanhar de lá. Diga ela que ela pode acompanhar de lá, viu? Dona Célia, eu quero convidá-la para que a senhora nos apresente a Deus em oração, dando início à nossa jornada. Pode ser, minha irmã? Pode sim, Fique porque à não. vontade, fique à vontade. Senhor, nosso Deus e Pai, que habita nas alturas do céu e aqui também na terra. Estamos todos aqui, Pai, nesse momento agradecidos pelo a madrugada que o Senhor nos despertou para junto estar aqui buscando de Ti poder, para ser Amém. guiada durante esse dia, Pai. Porque o dia para nós é desconhecido, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nesse momento, Senhor, prostamos, acreditamos, porque nós confiamos somente no Senhor, que o Senhor derramaria o seu Santo Espírito sobre o seu povo aqui na terra. Amém. Esse povo, Senhor, somos nós aqui, prostrados em um só pensamento, em uma só adoração. É de buscar de Ti poder para ser guiado durante esse dia e todos os dias das nossas vidas. E Amém. nós temos certeza, Senhor, Senhor é conosco, mas precisamos também estar na sua direção a cada minuto das nossas vidas, porque se não estivermos guiados por Ti, Senhor, nós não iremos a lugar nenhum. A luta vem, a dificuldade, mas com o Senhor tudo vencemos. Por isso que nós despertamos cedo para buscar de Ti poder. E queremos esse poder sobre todos que aqui representam a madrugada com Deus, cada família, cada filho, cada neto, cada parente. Que o Senhor venha fortalecer e dar sabedoria a cada dia. Nos ajuda a vencer todas as barreiras e todas as dificuldades. Te pedimos a unção do Espírito Santo nesse momento para que nós possamos. Nossa mente já está aqui aberta, com certeza, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesse momento. Te pedimos, fortalece cada dia mais a direção da madrugada com Deus, o irmão Mário e os demais que faz parte, para que cada dia mais as mensagens venham de encontro a nossas necessidades e nos alertar para ser guiado rumo a Canaã celestiais. É isso que eu te peço, agradeço em nome do Senhor Jesus. Me perdoa em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, dona Célia. Deus continue te abençoando, viu? Amém a nós todos. Vamos louvar o Senhor com alegria. Irmã, pode, gentileza, fechar seu áudio, irmã? Celina. Pronto, vamos louvar o Senhor, cantando esse belo
esse belo hino. Vamos lá. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo Muito bem, queridos. Hoje vamos estar meditando no Salmo 79. Salmo 79. Pastor Robson, muito bom dia, Pastor Robson. Bem-vindo. O senhor está me ouvindo aí?
Pronto, Mário. Bom dia, Mário. Estou ouvindo, Mário. Pronto, fiquei preocupado. Como é que está o senhor, pastor? Bem-vindo Tudo mais bom uma aqui. vez. Tô melhor do que eu mereço. Graças a Deus. Estou aqui Alguém respondeu isso neste instante, pastor, que irmão Concinha. eu, eu não estou em casa, estou na casa da minha cunhada, estou aqui na área de serviço, a casa dela. Valéria? Mas não. Eu estou na casa da minha cunhada aqui, Maria Cícera, é o nome dela, aqui no Junco da Laje Nova, município de Cansanção, aqui na roça. Aí nós estamos Ok. aqui, eu estou falando mais baixo assim, mas estamos aqui, estamos juntos. Ok, pastor. Hoje você vai tocando aí, eu vou dando minha contribuição, que na verdade não deu tempo eu fazer o meu Reavivados hoje ainda. E aí você vai tocando aí, eu vou Tranquilo, ajudando aqui no tranquilo. que eu puder. Ok, pastor, tranquilo. Já vi aqui que é um E salmo de Asaf, mas não deu uma. Eu gosto de dar uma olhada antes e tal. Mas hoje eu. Mas eu é também Salmo 74, viu? Eu falei eu já ia dizer que 79. era o 74, É, exatamente. Eu ia dizer que eu olhei lá, qual é era o de hoje, era 74. 74, que é um Isso, salmo de Asaf também. exato. É um salmo de lamentação, viu, pastor? Eu estava lendo aqui. Eu gosto dessa Bíblia que eu comprei em sua mão há muito tempo atrás. E ela tem uns comentários interessantes aqui, né? É, O Salmo exato. 74. Dos salmos de Asaf, o salmo 73 é o que a gente mais chama atenção, que é aquele salmo onde ele faz aqueles questionamentos, né, sobre a prosperidade do ímpio, por que é que o ímpio prospera e o justo sofre. Ele faz aquele É, questionamento, aí ele diz assim, ó, eu não tinha entendido nada até que eu entrei no santuário, né? Então é, aqui esse salmo é interessante. é Mas interessante. vamos, mas Mas pode tocar o barco. logo depois ele vem. E você, queridos, que está nos acompanhando, queira dar sua participação, levanta a mão, tá bom? Angélica, o pastor Robson está acompanhando aí também. Se vocês verem algum movimento aí, sinaliza para a gente, tá bom? Para que você também possa contribuir com a sua participação. Esse é um salmo de lamento. Eu não sei vocês, mas nada desperta mais ira de um povo quando a sua fé, o seu templo, o seu lugar de adoração, ele é depreciado, né? É desrespeitado, né? E a profanação toma conta daquele lugar. Esse salmo, pastor Robson, eu estava lendo aqui no comentário, cerca de 150 anos antes, né? Nabucodonosor, Antíoco Epifânio, né? Invadiu Jerusalém e levou os judeus à ira, porque eles começaram a sacrificar porco no lugar ali santíssimo. Isso foi uma ofensa muito grande. Esse salmo é justamente baseado nisso, né? Por exemplo, hoje em dia, pastor Robson, quem é louco de invadir um templo hindu, muçulmano, para profanar? Meu amigo, ele sai de lá morto, né? Hoje algumas Exato. pessoas entram nas igrejas, a gente viu recentemente aí, né? Duas pessoas entraram na igreja católica, no meio da missa, fizeram aquela coisa ridícula, né? Desrespeitando, parece que estavam drogados. E as pessoas ficaram indignadas por causa disso, né? E esse salmo de Asaf é, foi apresentado por alguém que estava lamentando a profanação do templo de Deus, né? Porque ele diz que, porque nos rejeita, ó Deus, para sempre, porque acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Ele começa assim. Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Eu estou lendo o verso 2, irmãos. Lembra-te do monte Sião, do qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Veja, pois não, pastor? Ô Mário, só lembrando que o próprio povo de Israel profanou várias vezes o templo, né? Nós É verdade. tivemos reis que erigiram, colocaram imagem de escultura de ídolos pagãos dentro do templo de Deus. Não é? Nós tivemos, então,
Israel estava sofrendo essa profanação pelos estrangeiros, mas já tinha sofrido profanação pelo próprio povo. Você tem uma experiência na vida de Ezequiel, eu creio que os irmãos vão lembrar, quando o anjo chama Ezequiel, e ele leva Ezequiel até o templo, e ele Sim, faz um sim. furo na parede, e ele diz, É, olha aqui, Ezequiel. Ezequiel olha pelo furo e ele vê dentro do templo os anciãos e os sacerdotes ajoelhados diante do sol, adorando o sol, de costas para o santuário, adorando o Deus Sol. Então você teve essa profanação em vários momentos da história de Israel. Alguns reis que se desviaram do Senhor acabaram profanando o templo, né? E colocando imagens pagãs, de ídolos pagãos, dentro do templo de Deus ali em Jerusalém. Então, o povo profanou tanto o templo durante muito tempo que Deus permitiu que o inimigo viesse e, de fato, profanasse abertamente o templo, o que causou muita revolta no povo de Israel. Mas é interessante, eles se horrorizavam pela profanação do templo, mas não se horrorizavam com eles mesmos profanando as coisas de Deus. é verdade. Mas às vezes o inimigo nem sempre está fora da igreja, né? Exatamente. Eu vou trazer para nosso tempo hoje, pastor. Às vezes, cada um de nós temos visões um pouco, eu diria assim, diferentes sobre como tratar o santuário de Deus. Por exemplo, tem igrejas que nós devemos ou não tirar o sapato para entrar, devemos ou não cobrir a cabeça, o rosto. Essa não é uma questão tão fácil de resolver, né, pastor? Porque o que são ritos, né, de algumas igrejas, né? O local de culto, irmãos, é um local, como a gente sabe, né? É um lugar sagrado e deve ser mantido a ordem, o respeito, a limpeza, a arrumação mais perfeito possível. E eu É, vejo, pastor, qualquer negligência em manter a igreja no lugar assim, uma falta de respeito, se torna irreverência, se torna uma profanação. Eu penso dessa forma. Se estiver exato. errado, me corrija aí, por favor, irmãos. Mas, por exemplo, quando eu vejo isso, é, é, as pessoas ficam mascando chiclete ali. Aquilo ali é uma falta de respeito, né? É uma... Veja, vai depender muito da cultura, Isso. né, que você vai ter algumas posições. Agora, dentro do cristianismo, pelas orientações que a Bíblia nos traz a respeito do santuário, como era a conduta no santuário, a gente dá para ter uma ideia de como deve ser nossa conduta na igreja. Né? Nós não temos mais um santuário como era o santuário terrestre, né, lá no Templo de Jerusalém, ou o santuário do deserto. Nós não temos mais um santuário, mas não funciona mais desse jeito. Mas ali nos dá a ideia de como deve ser nossa conduta na presença do Altíssimo. Isso, pastor. Desde, Isso. desde Moisés, quando tem um encontro com o Senhor, né? Inclusive ontem, o pastor Patrick Marlon, na Semana de Oração da Família aí, que começa daqui a pouco e está muito boa, né? Ele falou de Moisés lá no Monte Horebe, né? Quando Deus disse para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que estás é terra santa. Então, ele estava no Monte Horebe. O que fazia o Monte Horebe ser o terra santa? A presença de Deus, né? O santuário, me farão um santuário para que eu habite no meio deles, né? O santuário era um lugar sagrado. Tinha pessoas que não podiam, só quem podia entrar naquele lugar no Santíssimo era o sumo sacerdote. Só quem podia entrar no lugar santo eram os sacerdotes e não podiam entrar sem sangue. Eles não entravam sem oferta para entregar ao Senhor ali, né? Tinha todo um ritual, toda uma maneira de entrar e qualquer descuido naquela maneira era punida com a morte. A pessoa era fulminada ali no santuário. Então isso mostra a reverência, né? O respeito que nós devemos ter com a presença dos que foram edificados para adorar a Deus. Né? Eu já vi aí algumas manifestações de culto que é coisa satânica, que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Né? Gente que levou
luta de boxe para dentro da igreja, gente jogando capoeira dentro de igreja, gente dançando, se agarrando dentro de igreja. Então, coisas as mais absurdas que você imaginar, o povo fazendo dentro da igreja, não é? Algumas religiões cristãs trazendo costumes do paganismo para dentro da igreja, corredor de sal, aquelas coisas que eram típicas das religiões africanas, e o povo fazendo sincretismo religioso. Hoje nós temos esse sincretismo na igreja católica, juntando as coisas do candomblé com as coisas do catolicismo, né? Nas festas aí que eles fazem. Então, quer dizer, misturando o santo com o profano, né? Coisas sagradas com coisas pagãs. Então, fizeram uma simbiose das Salseiro, coisas. um salseiro aí, Né? né, pastor? Não é à toa que a Bíblia usa a imagem de Babilônia para se referir a essas religiões que abandonaram a palavra de Deus para poder, não é, arrebanhar as pessoas e acomodar todo tipo de coisa. Não é? Eu vi uma postagem, acho que foi num podcast com o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele é um pastor presbiteriano, onde ele diz assim: Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Né? Verdade. Então há Pois uma não, diferença. oi, Angélica, bom dia. O verso 9 é bem claro aí O em verso relação. 9. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. É uma perda de identidade isso. Nós, Exatamente. Isso, Angélica, verdade. infelizmente, infelizmente, a igreja, aí, inclusive ele fala que foi provavelmente na época que Nabucodonosor invadiu. Mas quando a gente vê hoje, por exemplo, a caminhada da nossa igreja, a gente vê em algumas coisas uma perda de identidade também, e, né? A Exatamente. gente fica impressionada. Por exemplo, em relação à Bíblia, quanto tempo é lida no púlpito a Bíblia, né? Muito pouco tempo se tem para o estudo da Bíblia na igreja, que essa é a maior necessidade da igreja, estudar a palavra de Deus, seguir os princípios da palavra de Deus. São músicas que a gente percebe, músicas profanas, são atitudes, né? É, é, às vezes a gente está mais preocupada com coisas menores, quando na verdade a gente precisa que Deus restaure a sua igreja. Verdade. A oração hoje, nossa oração hoje deve ser uma oração de restauração, como foi esse lamento aqui de Asaf, né? Por causa da profanação do templo. Então, quando ele diz aqui, já não vemos os nossos símbolos, às vezes o inimigo, porque o inimigo não está só fora da igreja, não, o inimigo está dentro da igreja também, né? Pessoas que, infelizmente, têm se desviado do princípio. E olha que a igreja tem hoje cada vez mais investido em ministérios para tentar, para tentar ver se levanta. Hoje nós temos ministérios em todas as idades na igreja, com objetivos realmente de restauração espiritual, mas existem grupos que estão preocupados realmente em, em achar que às vezes nós somos existe um radicalismo. Aí Deus não trabalha com radicalismo, não é? Mas nós precisamos preservar a nossa identidade. A igreja tem a sua identidade. Quando o inimigo tomou conta de Jerusalém, destruiu Jerusalém, destruiu a igreja de Deus, levou o que tinha, aquilo que eles consideravam bonito, que era o ouro, que era a prata, tudo foi levado. E Asaf agora, ele lamenta por isso, mas ele lamenta principalmente pela identidade deles. Porque quando acontece isso, a igreja, ela enfraquece. Quando a gente perde a identidade, a nossa raiz bíblica não tem como ser forte. Qualquer vento leva. Né? Verdade, Angélica. Essa identidade tem uma colocação perfeita, Pastor Robson. A gente não consegue. Eu recebi um vídeo de um bispo orientando o outro como arrecadar mais recursos financeiros, né?
onde ele diz que pinta a igreja de preto, bota a música, forró gospel, bota rap gospel, traz essa juventude, esqueça os velhos já deram, rapaz, um absurdo que ele fala, não é? É uns 4 minutos orientando como tirar dinheiro de forma bem clara. Isso hoje em dia se tornou uma coisa tão normal que, mas na verdade, isso é extremamente ofensivo ao nosso Deus, porque eles não estão Você, preocupados em pregar a palavra, eles querem é, recursos, né? você falou sobre isso, Igreja Preta, eu já fui. Nós temos em Juazeiro uma igreja que é assim. Na verdade, ela é um estúdio. Ela não é igreja, é uma casa de shows. Então, mas nós tivemos um conciliar, um encontro lá de tesoureiro nesse lugar. É uma igreja evangélica, eu não sei de que denominação é, mas ela é assim, é toda preta, tem um telão enorme lá na frente, não é? E muita iluminação, aquelas jogo de luz, tudo quanto você imaginar tem lá. E é uma igreja lá, o povo congrega lá para dizer eles que é para adorar lá nesse lugar, entendeu? Qual é Então, a procura? como é, Angélica? Ou sim, irmão Hélio quer falar, Mário? Pois não, irmão Hélio, só um instantinho aqui, pronto. Pode abrir seu áudio, irmão Hélio. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém. Amém. Pastor Robson, Angélica e Mário. Às vezes eu chego em algumas das nossas igrejas, Pastor Robson, eu não sei quem é o diácono, quem é o ancião, até a forma de vestir está diferente. Todo mundo sendo querendo ser jovenzinho, camisinha apertada, não sabe quem é quem. Quer dizer, está difícil mesmo, meu irmão. Está difícil. Quer dizer, eu não posso ter vergonha de me vestir como crente, não. Não posso ter vergonha de me identificar como cristão. E hoje o que se vê realmente é isso. Infelizmente, aos pouquinhos, né? Os tempos modernos, é que isso não tem problema. Alguns dizem que roubo não é ponto de salvação. De fato, não é ponto de salvação. Mas o povo de Deus é um povo diferente, né, irmão? Exatamente. Quando você fala disso, outro dia eu estava meditando nessas questões, porque eu sempre sou convidado para fazer semana de oração nas igrejas, né? Eu tive recentemente em alguns lugares fazendo semana de oração e vou de novo para a semana do próximo domingo. Estarei em Maniçoba fazendo semana de jovens lá com a igreja, Amém. uma das igrejas do distrito. Tive recentemente em São José do Jacuípe, outro dia tive em Capim Grosso, vou pregar em Capim Grosso daqui a uns 15 dias também de novo. Então a gente viaja muito nessas igrejas, nas outras igrejas, assim, de lugares diferentes. E encontrei muita gente. Encontrei uns meninos que já foram da igreja e hoje não são mais. E eu estava observando uma coisa. Primeira coisa que a gente vê quando encontra uma pessoa que já foi adventista e hoje não é mais, são os símbolos do paganismo, né? Argola na orelha, corrente no pescoço, tatuagem no corpo, uma vestimenta inadequada para um servo de Deus. Então você olha, aquilo são, na minha visão, aí quando eu vi essas coisas, vi esses meninos e meninas que eu encontrei, eu já percebo que não estão mais na igreja. Por quê? Porque eles trazem na aparência os símbolos do paganismo, os símbolos da apostasia estão ali, não é? Então, às vezes a pessoa diz assim, isso não tem nada a ver, tem. Ninguém vai ser salvo por roupa, nem por cabelo, nem por joia, ou essas coisas, isso não salva ninguém. Mas isso testemunha, não é? Essas coisas testemunham o meu vestuário, a maneira como eu me comporto, as músicas que eu ouço, os lugares que eu frequento, não é? O tipo de vestimenta que eu uso, a minha alimentação, essas coisas todas, elas dão testemunho, não é? Elas dão testemunho de quem eu sou, né? De quem eu represento, ok? E se você vai para a história do povo de Deus, você vai ver que no santuário existia toda uma orientação, os mínimos detalhes o Senhor orientou, até a roupa do sacerdote, até a roupa de baixo, não era só a roupa que aparecia, até a roupa de baixo do sacerdote, o Senhor orientou como deveria ser. Então havia toda uma preocupação do Senhor com cada detalhe, né? O corte do cabelo, a barba, tudo foi orientado por Deus como o seu sacerdote, o representante de Deus aqui diante do povo, como ele deveria ser, com quem ele devia casar, com quem ele não podia casar. Tudo foi orientado por Deus para o sacerdócio de Deus.
né? Aí você vem agora para o Novo Testamento, onde não existia mais templo, porque o templo foi destruído, não era um sacerdócio como era no Velho Testamento, mas o que é que acontece no Novo Testamento? O apóstolo Pedro diz que todos nós nos tornamos sacerdotes, não é? Todos somos sacerdotes. Nós somos a nação santa, sacerdócio real, não é? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós temos uma identidade, como disse a irmã Angélica, uma identidade a preservar, não é? Então, hoje, infelizmente, a irmã Angélica falou de um ponto que tem preocupado a liderança da igreja. Eu já ouvi algumas mensagens do pastor Adolfo Soares, que é um líder da igreja, é um líder dos nossos seminários, ele falando sobre essa questão da identidade. Inclusive, ele tem um sermão muito duro que ele fez num concílio de uma união, acho que foi da União Central, exatamente sobre a identidade adventista, não é? Chamando a atenção dos pastores. Ele não estava falando para os irmãos da igreja, para o irmão leigo da igreja, não. Ele estava pregando para os pastores da igreja, chamando a atenção exatamente disso, dos pastores que também já não estão mais preservando essa identidade, com as mentalidades progressistas. Inclusive, recentemente, o Michelson Borges fez uma postagem também no seu canal sobre o progressismo, o cristianismo progressista, não é? O progressismo entrando na igreja, as mudanças. Irmãos, tem coisas que vão mudar, não tem jeito. Mas há coisas que são marcos do cristianismo que não podem ser mudadas, né? Elas permanecem, porque Deus não muda. Então, os princípios precisam ser preservados. E existem coisas que estão mexendo não apenas com costumes, mas mexendo com princípios que são eternos, né? Então, nós devemos ter muito cuidado com estas coisas. Ok, Pastor Robson, partindo já para o final da nossa meditação, uma coisa nós temos que ter em mente, queridos irmãos, isso o pastor acabou de colocar, os princípios, os valores, isso são inegociáveis. Não é porque tem um ou dois ali do seu lado fazendo, desrespeitando, desonrando, que você deve achar isso normal. Não é normal. Mas uma coisa nós temos que ter em mente, pastor Robson e demais amigos, o Senhor está cuidando da sua igreja. Ela está no rumo certo. Pode parecer que não. Alguns dizem, mas a igreja perdeu a direção. Não perdeu, irmãos. O Deus que começou essa igreja está conduzindo ela desde o Éden e vai conduzir até o final. Por mais escândalo, por mais vergonha, por mais coisas absurdas que viemos ver, estou me referindo, pastor Robson, à igreja adventista do sétimo dia. O que nós estamos vendo aí fora, irmãos, de esses tipos de cultos, quem quiser que faça, nada contra, mas não significa que Deus aceite. O pastor acabou de falar isso aí. Você pode até fazer, mas Deus não pode aceitar. Deus não aceita qualquer coisa. Então, põe uma coisa na cabeça de vocês, irmãos. Esse Deus está cuidando da sua igreja. Ô, Mário, É débil, fraca, debilitada, mas é a menina dos olhos de Deus. Pois não, pastor? eu me lembro de um sermão do pastor Bulhon, né? Acho que foi naquele período Crescendo em Graça, daqueles sermões que ele fez. Lembra que teve um ano que foi ele que fez o Crescendo em Graça, né? Sim, sim. E aí, Bulhon, ele falou assim: se você for vestir de qualquer jeito lá na empresa que você trabalha, se você chegar de qualquer jeito lá, o teu chefe vai te aceitar assim, vai permitir lá que você faça o que você quer lá na empresa onde você trabalha, na repartição pública, é de qualquer jeito que você chega lá. Quer dizer, se o homem não te aceita assim, por que Deus que tem que aceitar do jeito que você quer ficar lá? Deus nos recebe do jeito que vamos a Ele. Mas quando Ele nos recebe, lembre do filho pródigo quando volta para a casa do pai, não é? O pai manda logo fazer o quê? Troca as vestes dele, né? Tira as vestes Isso. sujas, dá um banho, tira as vestes sujas e põe novas vestes, né? Calça os seus pés. Então, veja, você vai do jeito que você está, mas quando você chega aqui e se entrega ao Senhor, o Senhor faz uma renovação. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O Senhor transforma, e Ele transforma tudo. Claro que a transformação ela tem que acontecer de dentro para fora, mas ela acontece. E isso não é da noite para o dia, né, pastor? Aos poucos a gente Exatamente. vai se enquadrando no sistema. Olha, irmão, se eu volto a frisar,
A gente fica triste realmente em ver certas coisas, mas se eu e você tirar os olhos do que é correto para ficar olhando essas coisas, a gente vai desanimar. É fatal, a gente vai desanimar, vai se desmotivar, vai perder o foco. Continue olhando para Jesus, irmãos. Continue centrado nele. Ele é digno de honra, ele é digno de louvor, não é? Não se preocupe. A gente fica triste, é verdade, com certas coisas que a gente vê hoje dentro do cristianismo, onde os seus líderes dizem que é normal. Normal coisa nenhuma, irmãos. Não é normal. Isso o pastor Robson frisou, mais uma vez eu quero repetir, é uma Babilônia do século XXI, moderna, mas cheia de deficiência. Pois não, Angélica? Vou lembrar, quando o salmo termina aí, o salmista ele diz aqui, olha, no verso 21, não fique envergonhado o oprimido. Deus sempre teve as pessoas Isso. que são sinceras e desejam servir a Ele de forma correta e se envergonham mesmo, se envergonham de ver o inimigo tendo entrada nos portais da Igreja de Deus para tentar diminuir, tirar do povo de Deus a sua própria identidade mesmo, quando ele diz aqui, olha, louvem o teu nome, o aflito e o E o necessitado. É necessitado. bom lembrar que Deus quer que a gente realmente se aflige pelas coisas erradas. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Mas hoje o que nós mais vemos é isso. A afronta do ímpio contra a palavra de Deus. Não te esqueça da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. É assim. Quando faltam os argumentos corretos, vem a gritaria, né? A gente sabe que quando faltam os argumentos, o inimigo não tem argumentos para vencer a Deus. Ele vai do jeito dele, mas Deus ele é poderoso. É por isso que Asaf, né? Ele diz aqui, pleiteia a tua própria causa. Deus, ele precisamos orar a Deus para que ele levante um povo que esteja envergonhado pelas coisas ruins e erradas que têm acontecido e que têm entrado na igreja. É aquilo que o irmão Hélio falou. Quando não é só o inimigo que profana o templo. Infelizmente, a igreja, e a gente tem que ter cuidado que não seja com a gente, né? Com coisas que vêm profanar o templo de Deus. E é aquilo que o pastor Robson falou, né? Nós temos que ter cuidado com tudo, desde quando nós vamos nos preparar. Nossa vida cristã deve ser uma vida aonde o nome de Deus não seja desonrado. Se o nome de Deus está sendo desonrado em minha vida fora, quando eu entro na igreja, eu estou desonrando o nome de Deus também. A nossa vida 24 horas deve ser uma vida que honre o nome de Deus, porque senão não vai ser diferente lá dentro, nos meus costumes, nos meus usos. Os usos e costumes são resultado da minha caminhada. E quando o povo de Deus, quando Jerusalém foi destruída, é porque o povo estava vivendo uma vida de impiedade, de iniquidade, de pecado. Ou seja, ia para o templo, no templo é uma coisa, fora do templo é outra completamente diferente. É assim que é a vida? Não. A nossa vida deve ser uma vida de consagração dentro e fora. O É, mesmo, o mesmo Deus que cuidou da igreja dele no passado, está cuidando dela hoje também, irmãos. é Pode ter verdade. certeza. Pois não, pastor Robson? É o que eu me lembrei aqui do texto de Ezequiel 9, né? Quando Deus vai trazer castigo sobre Jerusalém, ele manda assinalar o povo de Deus ali. E ele diz assim, no verso 4, Ezequiel 9:4, ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, Deus disse que era para que o anjo marcasse, assinalasse, porque esses não sofreriam dano. Todos aqueles que gemiam, que sofriam por causa das abominações que estavam acontecendo, ou seja, aqueles que estavam incomodados com o pecado entrando nas portas de Jerusalém. Então, esses sinceros, eles estão preocupados.
não é? Eles estão orando, eles estão clamando a Deus, porque eles estão vendo o que está acontecendo e eles não concordam, e eles não aceitam, mas eles têm orado, eles têm velado pelo povo de Deus. E Deus disse: assinala estes aí. E quando o anjo que veio trazer castigo, ele disse: olha, aqueles que tiverem um sinal, você não toque nestes, né? Porque esses são aqueles que estão preocupados, aqueles que estão atentos ao que está acontecendo, e eles estão clamando por misericórdia diante do Senhor para poupar o seu povo. É um povo que está se preocupando com o zelo da causa de Deus. E Amém, nós temos pastor. hoje pessoas que estão preocupadas, Indignadas, né, pastor? e outros que não estão nem aí, que estão querendo que a coisa vá mesmo de qualquer jeito, né? Que Deus tenha misericórdia. E que acham tudo isso normal. Não é normal, irmãos. Não é normal. E Não no é final normal. lá do Salmo, nós vemos que Deus vai se levantar, né? Ele pede a Deus que se levante, né? Ou seja, que Deus tome uma atitude diante de... Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Né? A Angélica já leu: não te esqueça da gritaria dos teus inimigos. Então, levanta-te, Senhor. Então, o nosso clamor é para que Deus, porque não sou eu quem vou reformar a igreja, irmão. Não sou eu que vou, porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Não é? A gente se coloca na nossa posição como cristãos, né? Como líderes que estamos apegados à palavra, não abrimos mão dela. Nós colocamos a nossa... Mas não somos nós que temos que tomar atitude. Tem uns que querem reformar a igreja tirando o povo. Não, irmão, não somos nós. A causa é de Deus. É que alguns querem, tomam para si. Aí você corre um outro perigo. É querer tomar o lugar de Deus. É. Né? Então, tem essa questão. Tem alguns que, no seu zelo pela igreja, eles querem tomar atitude radicais, expulsar gente, tomar... Não, irmãos, espera aí. Veja, a indignação é justa. Quando tiver sob tua responsabilidade fazer mudança, faça. Mas não queira agora se levantar contra os irmãos e você decidir quem é joio, quem é trigo. Não, a gente tem que ter cuidado com isso. Não é? Lembre-se sempre, como disse Mário aqui, o Senhor está no controle de tudo. Não é? Nós vamos interceder, nós vamos orar. Não é? Se eu estiver na posição de tomar a atitude, eu vou tomar, eu devo tomar como líder. Mas se não sou eu devo orar. Exatamente, trabalho do Espírito Santo. Nós temos Verdade. que orar para que o Senhor se levante, pleiteia a tua própria causa. É o clamor do salmista aqui, né? Que Deus ele haja. Então vamos orar para que o Senhor haja, tome a atitude certa, e o Senhor sempre age, porque Ele está no comando ainda da sua obra e não vai perder esse comando nunca. Amém. Louvado seja Deus. E aqui chegamos ao final, pastor. Vamos cantar esse louvor e retornamos para fechar, então, a nossa jornada de hoje, muito, mas muito boa, por sinal. Vamos louvar o Senhor cantando esse louvor lindo para a glória do nosso Deus. Digno é o Senhor. Vamos louvar com alegria. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos e suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor,
digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago aqui. Meu pecado suportou por seu amor, graça recebi. Pelo amor dou graças, graças dou. Pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou, me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está, coroado sempre Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, poder de Deus, domínio do Rei. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Digno é o Senhor de toda honra, toda glória e de todo louvor. Fiquem tranquilos, queridos. Deus está conduzindo a sua igreja. É essa igreja que o Senhor vai levar para o céu. Deus vai transformar o que precisa ser transformado, limpar o que precisa ser limpo, tirar o que precisa ser tirado e santificar o que precisa ser santificado. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, viu? Lembrando sempre, queridos, que eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. A minha gratidão mais uma vez ao meu querido amigo e irmão, pastor Robson. Muito obrigado mais uma vez, grande amigo, Angélica, e a todos vocês que aqui estiveram. Pastor, nos apresente a Deus, encerrando então a nossa jornada de hoje, pastor. Louvado seja o teu nome, Senhor, nosso Deus, pelas bênçãos de mais uma madrugada, pelo cuidado que tem tido conosco, por tua graça e por tua misericórdia. Obrigado porque mesmo em meio às coisas que vivemos neste tempo, sabemos que o Senhor continua cuidando da sua igreja e há de conduzi-la até a vitória final. Nos colocamos em tuas mãos e oramos para que nos abençoe, de maneira que, pelo discernimento do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, permaneçamos firmes ao lado daquilo que o Senhor estabeleceu, para cumprir a tua vontade e não a nossa vontade. Que o Senhor faça a sua obra através de nós, nos use neste dia para glorificar e bendizer o teu nome, e abençoe a tua igreja, o teu povo, abençoe cada um dos teus filhinhos que aqui viemos nesta madrugada, cada família que nós representamos, e que possamos permanecer firmes ao teu lado, honrando e glorificando o teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.